Olá, bem-vindos a mais um Conexão Mais Saúde, o podcast que traz assuntos sobre saúde, autoestima, bem-estar e qualidade de vida. E hoje o assunto que eu vou falar aqui não mexe só com a autoestima, mas especialmente com a identidade de cada pessoa. É um assunto que quando eu conheci a doutora Beatriz Camargo, prazer, doutora. Prazer, tudo de bom. Que bom, né, conseguir ter você aqui conosco e tão rapidamente, assim, depois da nossa conversa, né? Sim, com certeza, o prazer é todo meu, Carlinhos. Quando eu conheci a doutora Beatriz Camargo, ela me contou de uma técnica que eu fiquei encantada e uma técnica que eu não sabia que já existia aqui em Guarapuava, que é fazer, eu não sei se chama implanters, nome da É, técnica? o nome da técnica, na verdade, é long hair, né, Long então, hair. é uma técnica que você usa o fio longo para fazer a implantação, tanto da sobrancelha quanto do cabelo, né. E E o tem que me chamou a atenção foi uhum. da sobrancelha, né? Isso, com certeza. Porque ele acaba sendo muito diferenciado do que o mercado acaba oferecendo na questão de micropigmentação, de outras questões relacionadas a isso, que se você for pensar, jogam contra a naturalidade normal que a gente está procurando cada vez mais, tanto, para homens quanto para mulheres, né. Então assim, a técnica vem exatamente para isso, para trazer o resultado mais natural possível que a gente possa entregar. E que, na verdade, é o que está todo mundo fazendo, né, depois de uma época tão grande de harmonizações exageradas, de técnicas, de muito preenchimento em tudo, a gente volta para as nossas bases da naturalidade, né, da gente mostrar o que tem de mais bonito na pessoa, mas respeitando a própria anatomia do paciente, as próprias características do paciente. Então, essa é a grande questão, você conseguir respeitar a própria o próprio funcionamento do paciente ali, né, então é bem legal nesse Então, sentido. 2026 a gente volta com tudo para naturalidade, né? Com certeza. Chega de coisas artificiais, né. Porque eu vi que ano retrasado, 2024 e Uhum. até quase maioria de 2025, assim, estava É, muito artificial, assim, tava, nada né. contra quem gosta, assim, mas eu falo que eu, Uhum, Kerly, eu uhum. sempre gostei mais do natural, Ah, com de certeza, preservar, né, com a certeza. naturalidade mesmo, que algumas pessoas falam: "Ai, mas eu já tenho alguma coisinha ali, alguma coisinha lá", mas eu acho tão bonito quando a pessoa faz, seja o botox, seja o Sim. ácido, e não muda A totalmente, característica da né, a pessoa, identidade né, com dela, né, não fica certeza, aquela com algo que tu fala: certeza, "Nossa, a pessoa tá com totalmente certeza. transformada", né. E na verdade é uma questão de aceitação, né, eu acredito que assim, a gente, olhar para as nossas características, e conseguir entender as coisas que nos caem bem e as coisas que não nos caem tão bem. E entender que se a gente se transformar numa outra pessoa, isso não vai ser legal para nós, a gente tem que aceitar, né, como a gente é e melhorar aquilo, mas assim, partir para uma outra pessoa, eu acho que aí sai um pouquinho da questão de beleza e acaba sendo um pouquinho over, assim, de tudo, né, com É. certeza. E comecei já fazendo uma pergunta para a doutora Beatriz, né, Uhum. mas doutora Beatriz, qual que é a sua especialidade de formação, né? Você é Certo. médica? Aham. Então, eu tenho 10 anos de atuação na medicina, né, e eu venho da parte da especialidade cirúrgica, então por isso que a principal eu venho com muita sobriedade nesse sentido, né, então um aspecto muito mais, digamos assim, mais objetivo do Você é que especialista em cirurgia. eu sou cirurgiã, e eu tenho uma especialidade na parte da tricologia e cirurgia de cabelo, e eu venho com uma formação da parte da dermato, para complementar toda a questão, então a gente não para de estudar. Mas assim, a minha base veio da cirurgia, então assim, diferente de algumas outras características, então, a parte realmente eu prezo muito pela questão da parte técnica também, e da parte assim de saber sobre como funciona o centro cirúrgico, tudo isso a gente já tem já mais de 5, 6 anos de formação da parte da residência, da parte da cirurgia. E aí eu fui para a parte do cabelo, que eu sempre quis a parte de estética também, então, ela acaba sendo muito complementar com tudo que eu entendo, e ela tem uma coisa que eu adoro, que é a parte da novidade. Então eu sempre gostei de coisas diferentes, coisas novas, Ah, sempre você estou não gosta de procurando. parar no Não, tempo. não, e também novidade no sentido que, assim, às vezes todo mundo olha no mesmo aspecto, assim, por exemplo, botox ou preenchedores e outras coisas. E às vezes até a questão do cabelo em si, você vê que,
foi muito, não digo negligenciado, mas às vezes como o resultado demora para vir para os próprios pacientes e para o médico, então normalmente gera uma frustração dos 2 lados. Então tanto o paciente quanto o médico muitas vezes não gostam de tratar a parte do cabelo, porque o resultado não é tão automático quanto, por exemplo, você faz lá um botox e no segundo dia já tá tudo certo. Já viu o Então resultado. assim, o cabelo ele acabou ficando um pouquinho de lado nesse sentido, mas tem uns resultados muito bons, só que a gente tem que ter paciência, né. Então você ficou 6 anos a parte de cirurgia, você é cirurgia Isso, cirurgia geral geral, e geral, né, não aham, é isso, só tipo da parte isso, aham. E de aí eu fui terapia. pra parte da tricologia e da cirurgia do cabelo, fiz uma especialidade em São E o Paulo que que levou, a assim, você de respeito cirurgia disso. geral pensar: "Não, eu quero realmente a tricologia, Porque gosto assim, dessa área ele específica"? era um procedimento interessante, eu sempre pensei na parte da estética, mas eu conseguia entender que, tinha muito, por exemplo, a parte do centro cirúrgico, a parte de você, saber a parte técnica, mas tinha a parte também do desenho, da beleza, que também, me agrada muito essa parte, assim, de você deixar a outra pessoa mais bonita também. Então, é a parte muito técnica da cirurgia em si, que é muito interessante, que é muito legal e que eu adoro, entendeu. Então tem aquela pegada, assim, 12 horas de cirurgia, então, assim, você tem que Ah, ter é um ritmo longo. diferente que às vezes um ritmo que o pessoal que fez mais a parte da clínica e tal, acaba não gostando muito, porque né, então assim, demanda muito da pessoa, né, e da equipe, né, então é um procedimento longo, então tem toda essa questão mais prática, mas também tem a questão da beleza, que também é algo que me agrada muito, sabe. Então, acabou juntando os 2 lados de uma forma muito legal, assim, pra mim. Pra você, então, você gosta Aham. da prática e da beleza junto, Isso, né? isso. Aham. Então acho que você falando perguntando seria isso. Então eu gosto dos 2 lados. Gosto muito da questão de eu conseguir ser resolutiva, né, conseguir resolver o problema da pessoa e do paciente, mas ao mesmo tempo também eu gosto da questão da estética, eu gosto da questão de harmonia, eu gosto de algumas coisas que também falam para o lado da feminilidade também nesse sentido, assim, também. E quando você decidiu fazer essa especialização que você fez na China, para voltar bem para as sobrancelhas com esse quesito de deixar a pessoa, né, a tua Uhum. cliente, o teu cliente mais natural, como que surgiu essa ideia de falar: "Não, agora eu quero focar além dos cabelos, da tricologia, eu quero focar na sobrancelha", como que veio esse Uhum. desejo? Então, eu entendo que, assim, a área da sobrancelha é uma área muito grande, e não explorada, dessa questão de naturalidade, principalmente nesse sentido. E agora trazendo até uma coisa que a gente tinha conversado até no consultório, que foi bem legal, que você trouxe também a tua experiência, a experiência De do seu marido e tudo micro, né? mais. Então, assim, eu acho que a gente tem que olhar para o paciente com uma visão de como eu vou resolver a vida dessa pessoa. E muitas vezes, em alguns outros aspectos, as pessoas acabaram perdendo isso, tanto na parte da saúde em geral, quanto na parte da estética. E a questão da sobrancelha, ela vem exatamente no oposto, no caminho oposto disso, porque você consegue realmente resolver a vida da pessoa. Em que sentido eu quero dizer isso? Principalmente, pega lá, uma paciente que faz uma micropigmentação. Eu não estou aqui para criticar, cada um sabe o que está fazendo, mas assim, muitas clínicas, em muitos lugares, eles acabam olhando para o paciente de uma maneira como eu posso tirar mais dele, e não olhando como eu vou resolver o problema desse ser humano que está aqui na minha frente. Então assim, vou fazer uma micropigmentação agora, mas vou fazer fraquinha, e isso eu já ouvi falar, entendeu. Vou fazer fraquinha, por quê? Porque a cada 6 meses ela fica aqui, tendo que ser Tipo, recorrente comigo. vindo para fazer de Isso, novo, e né? é uma ideia, para mim, completamente contraditória, porque eu quero ser a solução na vida da pessoa, não o problema. Então, assim, e a parte do transplante de sobrancelha, ela é muito legal nisso, porque é um procedimento resolutivo, então você faz, tem uma manutenção ali ou outra, mas assim, você consegue dar alta para o paciente e ele consegue tocar a vida dele, entendeu? Exatamente o oposto daquela, de alguns lugares, algumas clínicas que acabam, fazendo o paciente retornar a cada 3, 6 meses, né. Então eu acredito que a gente realmente, antes de tudo, a gente tem que fazer o bem, né. Antes de tudo, a gente tem que fazer o bem e pensar como que eu vou ser a solução num mundo, às vezes, tão complexo, tão, até Corrido, né? não, e até Não, eu falo bizarro, assim, assim, às até para a vezes, né. pessoa é tão Aham. corrido
que assim que tu pensa, nossa, mesmo que tu vá de 3 em 3 meses ou de 6 em 6, é tão corrido pra você pensar, nossa, vou ter que voltar lá fazer de novo. Aí passa uns 3 meses, nossa, vou ter que voltar lá pra fazer o procedimento Sim, com estético certeza. novamente, né? Sim, e às vezes a pessoa não tem aquele tempo, ou muda algumas características. Ah, vai ter um filho, vai ter outras situações, né? E vamos lá até pegar para outras questões, né? Por exemplo, uma paciente que que passou por uma situação completamente fragilizada, uma paciente oncológica, digamos assim, né? Então ela passou por muito estresse, por muito problema. Você não pode ser mais um problema na vida dela, você tem que ser uma solução. Então, assim, você tem que chegar e facilitar a vida, ser um grande facilitador da vida dela. Então, assim, se você obrigá-la a ficar a cada 3, 6 meses voltando para fazer um procedimento contigo, na verdade, você não está sendo tão Na verdade, resolutivo, né? é uma coisa que tu não tá ajudando a pessoa, na verdade, dependendo como que a pessoa tá, se ela está mais fragilizada, que nem uma paciente que fez Uhum, químio ou uhum, fez radioterapia, né? uhum. Ela já tá com a autoestima lá Super embaixo. baixa, aham. E daí ela já, que nem a gente tá falando de sobrancelha agora, né? Às vezes já Pega, aham, perdeu, né, metade da sobrancelha, né? Se tem só um uhum, comecinho, já perdeu outra metade ali, né? E uhum. daí ela já tá com a autoestima lá embaixo. Se olha no espelho, não se gosta. Exatamente. E aí ela tem que sair na rua, às vezes ela nem quer ir, aí ela tem que sair na rua toda hora para tentar corrigir, às vezes vai uma vez, vai duas, vai três, e não Uhum. tem a solução pro problema Sim, dela, né? exato. Tipo, a solução definitiva, né? Aham, uma solução definitiva. Então é nesse sentido, assim, a gente tem que começar, é um olhar de bondade mesmo, né? Então, assim, teve até alguns pacientes meus que, assim, na verdade, poderia ser contraprodutivo para mim, mas foram grandes amigos e se transformaram também em grandes indicadores, né? Que até vieram para a questão de transplante. Eu falei assim: ó, não, vamos fazer um procedimento não cirúrgico, você vê como é que você tá, tal. Era um caso inicial, né? E resolveu, e ele falou assim: ah, doutora, agora eu não preciso mais do transplante. Daí eu falei: não, mas o problema tá resolvido, é isso que importa, né? Mas agora você perdeu dinheiro, porque você é, não vai ganhar com o transplante. mas ao mesmo tempo eu ganhei, na verdade, porque assim, ele foi a pessoa que passou lá no cabeleireiro e, nossa, resolveu o teu problema e tal. Então, assim, tem umas outras formas. E antes de tudo, na verdade, assim, a gente tem que começar a olhar com esse cuidado, né? Então, assim, e aí chega até o outro ponto, né, da parte, o transplante capilar não funciona. Não, ele funciona. Na verdade, assim, a gente não tem que começar a achar profissional que não é tão safado, né? Não tem outra palavra para falar, mas assim, que tem aquele cuidado para realmente fazer a indicação certa, não ser respeitoso, né? Então, assim, a gente tem que ter, antes de tudo, a gente tem que ter esse respeito. E o transplante de sobrancelha, realmente, eu vejo como isso. Então, assim, parte não é artificial. Então, uma coisa que eu não gostaria de fazer, uma coisa artificial para os meus E até pacientes. contando um pouquinho da técnica, né? Uhum. Você até me contou agora um pouquinho antes da gente começar o Conexão Mais Saúde aqui, que eu achei muito legal, porque a gente conversou Uhum. rapidamente aquele dia Sim, do com seu certeza. consultório, né? Uhum. E quando você falou que a técnica do transplante que vai aqui na sobrancelha é da própria pessoa e não fica, não precisa cortar o cabelo, se for cabelo longo, e Sim, não sim. fica a marca Não fica que nenhuma tirou. marca. Daí eu falei, meu Deus, Uhum. que É maravilha, né? exatamente tudo que a gente imagina. Então, pensa, a gente consegue usar o cabelo longo da mulher, ela não precisa nem cortar, e a gente consegue fazer uma preparação da área, e como o punch, agora entrando para detalhes, né? O punch é de 0,7 milímetros, então é um punch super pequeno. Quando a gente usa um punch pequeno, o que acontece? Ele fica com uma cicatriz quase inexistente. Então, assim, até assim, minha paciente agora contando assim, logo depois eu falei assim, ó, não pode fazer atividade física, mas ela já se sentiu apta de fazer, entendeu? Então, assim, algumas coisas que a gente consegue entender que realmente você vê que você solucionou a questão dela e também não trouxe nenhuma, digamos assim, uma dificuldade assim no pós-operatório tão grande, então, nesse sentido, muito interessante, porque ela consegue voltar às atividades dela, não fica com nenhum estigma, então é bem, bem legal nesse sentido, assim, sabe? A sua paciente, então, você pediu 7 dias, pelo menos, para ela não fazer atividade física. Ela acabou E fazendo. ela acabou indo pro beach tênis no terceiro dia. Sim, sim, não quero expor aqui, mas eu vi porque eu fico olhando nas redes sociais dos pacientes. Ó, viu, médica, se você escolher uma médica, assim, que é a doutora Beatriz, cirurgia, e uma médica ligada, ela vai dar uma espiadinha nas suas redes sociais, ver se você não tá... Você tá cuidando, né? Se não tá indo correr, não tá indo beach tênis, né? Se faz Não, crossfit, que pode nem fazer eu, o que... senão não tá indo pro crossfit, Pode fazer né? o que quiser, gente, mas só cuida, né? Tem que cuidar, porque, né, querendo ou não, é um procedimento cirúrgico, né? Mas, assim, brincadeiras à parte, assim, então é nesse sentido, assim, da gente conseguir realmente trazer uma qualidade de vida para a paciente e também fazer algo que ela consiga solucionar a vida dela nesse sentido, assim, né? Então é interessante, assim.
E eu não sei se você foi uma especialização, uma pós-especialização na China, até você pode contar um pouquinho do Uhum. long hairs, né? Long hair, aham, Quanto isso. tempo foi? Assim, foi bastante tempo? Então, Eu acho que assim, é muito é legal legal porque a parece uma aham. técnica, para mim, ouvindo falar, que eu não conhecia Uhum. até então, é uma técnica bem inovadora. Super inovadora. Então, eu vou contar um pouco até da experiência da China, como é que foi, né? Então, assim, eu cheguei na China, a gente não chegou com uma super equipe, a gente chegou eu meu marido, e aí a gente chegou, foi entender um pouco sobre a questão de como que funcionava, entender a parte do comportamento chinês. Então, eles são muito competitivos. Mas isso aí é legal, porque assim, até ativa um lado nosso que a gente. Eu Que às também vezes não é tenho tanto. esse lado, assim, né? Mas assim, é legal porque assim, foi muito intenso, assim. Então, assim, a professora, por exemplo, eles chegam, eles têm aquela questão de horário, né? Então, eles estão acostumados a uma rotina de trabalho que é uma rotina muito mais desgastante do que a nossa, né? Ah, é Então, mais assim, muito puxada. mais puxado, porque assim, se for pensar, eles estão realmente acostumados com aquela rotina. Eles vieram de uma situação completamente de pobreza e melhoraram em Muito, né? uns 40, 50 anos eles mudaram. E muito por essa questão oriental de ser determinado e tudo mais. Então, assim, é sempre uma questão de um grande impacto, assim, né? Quando chega numa, numa sociedade bem diferente da nossa, né? Em algumas Mas, deve questões, ser né? legal, né? Pegar uma cultura assim bem Aham, diferente, super né? diferente, assim. E ao mesmo tempo, assim, então foi muito intenso, assim, não foram muitos dias, né? A gente ficou aí uns 10, 12 dias, mas assim, não foi, mas foi uma intensidade enorme. E eu tive a sorte ainda, que assim, normalmente peguei o tradutor inglês, né? Falava inglês, mas normalmente esse curso vem com 5, 6 pessoas. E eu tive a sorte de ser eu e mais uma chinesa. Então, Ah, era assim, só você e mais que seria uma. muito mais caro, na verdade, assim, mas eu sou sortuda. Na É, porque verdade, eu eu ia sou dizer, sortuda tipo, por se ser, né? você tiver cinco ou É. seis, até a professora não ia dar tanta atenção do Tanta que para atenção. duas Com pessoas, né? certeza, com certeza. E daí ainda teve em um dia que ela quis ser a nossa paciente modelo. Então eu fiquei como uma aula particular um dia inteiro. Foi bem Ah, bom. tipo, a Professor, professora foi a paciente modelo. não, a minha colega foi paciente Ah, modelo. daí Então daí ficou eu ficou só eu e a você. professora. Então foi muito bom. Então foi muito Nossa, legal, porque é porque assim, a mais experiência, sortudo né? impossível, né? Mas assim, qual que foi a grande característica? Então assim, eles tinha a questão do jet lag ainda, que eu ainda tava sofrendo um pouquinho, mas assim, até as 8, 9 horas da noite eles estavam lá, naquele ritmo deles, assim, que é um ritmo assim absurdo, né? Então é um ritmo de realmente assim, não é assim intenso, super intenso, mas eles têm um tempo muito grande, então eles ficam bastante tempo. Então, eles assim, ai não, vocês são mais tranquilos, né? Eu falo, não, a gente vai continuar aqui, tá tudo certo. Vamos Ela disse, lá. não, não vou voltar, não É, vou a gente, voltar pro hotel, pode pode continuar, né? continuar, tá tudo certo. E então, assim, qual que é o grande diferencial? Porque, assim, vamos pensar, no cabelo, ele tem uma linha, uma forma e um aspecto de implantação que ele é diferente da sobrancelha. Pensa assim, quando a gente pega o cabelo, a gente consegue entender até aqui, ó, né? A implantação, ela é mais ou menos na mesma direção, sempre. Tem um pouquinho de diferença na parte do ângulo, principalmente aqui na região que a gente Eu chama acho que no cabelo, principalmente para homem, isso. quando a gente vê o que eu acho feio quando eles fazem Aham, transplante, assim, o que eu acho meio que fica muito, que tu nota, quando a pessoa aham. deixa muito certinho, assim, tipo, deixa muito, né? Aí Sim, se a não, pessoa você já tem que deixa ter um um pouquinho de. pouquinho, né? Isso, é importantíssimo ter um pouquinho de regularidade, não deixar. De alguma maneira, você tem que seguir as questões naturais nossas. Então, a gente tem um pouquinho de regularidade, pode ver até no desenho do nosso É, tu próprio vê cabelo, você até tem. assim, olhando bem pro seu, tu vê que tem um Você pouquinho tem mais, né? tem uma. Claro, o cabelo do homem ele tem um aspecto e uma linha de implantação totalmente diferente do nosso, porque ele vem com linhas mais retas, né? Só que a grande questão tem mesmo assim tem algumas irregularidades. Mas voltando à questão da angulação. Na angulação aqui da parte da linha de implantação aqui da testa do homem, ele tem um ângulo um pouquinho diferente, é um ângulo assim um pouquinho mais, realmente ele não é um ângulo tão agudo. Então ele vai fazendo como se fosse esse movimento aqui, da parte do cabelo. Então, assim, Ah, na hora que a gente vê a que parte da ali, né? linha de implantação, ele é um ângulo mais fechadinho, assim. E aí, ao longo do tempo, ele vai abrindo, certo? Então, assim, não é tão complexo. Agora, a parte da implantação da sobrancelha, ela tem uma complexidade muito maior. Porque pensa comigo, então, aqui, ó, pegando até a minha sobrancelha como base. Você vê que esses pelinhos até essa região aqui, mais ou menos, ele tem uma linha de angulação assim, e ela é mais reta. E ela é super próxima da região da pele. Então, você não pode fazer um ângulo aberto. Se você fizer um ângulo aberto aqui, ele fica com um aspecto totalmente antinatural. Então, se você for fazer
é um nível de complexidade muito maior do que o do cabelo, porque eu tenho que fazer ele ficar mais próximo, então um ângulo super mais fechado, se a gente for pensar. Se pensar aqui no comecinho da sobrancelha, e né? ele tem que ser mais horizontal. Agora, quando você vai pegando para a parte da lateral aqui, ele tem uma outra linha de angulação, ele continua sendo um ângulo fechado, mas eu tenho que ir respeitando a parte da naturalidade. Então, alguns pelinhos vão ser implantados nessa direção e alguns pelinhos vão ser implantados nessa direção. Então, são direções completamente opostas e eles têm que ser harmônicos. Então, é um pouco diferente de você pensar no cabelo, porque o cabelo, ele é como se fosse a mesma linha. Agora, da sobrancelha, cada pelo, ele é importante você fazer uma angulação que fique harmônico, entendeu? Então, é nesse sentido. Por exemplo, aqui os de baixo, eles vão ter uma forma... eu até fiquei até olhando bem essa sobrancelha. Os de baixo parece que já ficam mais, tipo, mais essa linha mais deitadinha, né? No Exatamente, final, né? eles ficam mais deitadinhos. E tem outras coisas também, por exemplo, assim, ó, a questão da própria espessura do fio, né? Então, assim, é uma região um pouquinho abaixo da região que a gente pega do transplante do cabelo. E ali tu arranca o cabelo com raiz e tudo. Com é um raiz, pouquinho com tem que ser com isso, raiz ele e tem tudo. que ser porque a parte, até agora entrando um pouquinho da parte da tricologia em si, qual que é a parte viva do cabelo? Tudo isso que a gente pega é morto, né? Então, assim, a única parte viva do cabelo é o folículo, que é a região lá que a gente vê lá da raiz. Então, a gente retira, preservando o folículo, toda a estrutura do folículo, né? Então, o folículo em si, ele tem que estar bem preservado. E uma das formas que a gente veio também com novidades, né? Então, é da parte do implanter, que o que acaba sendo um aparelho específico que ele faz com que a gente consiga cuidar mais ainda do folículo, porque ele é uma estrutura super delicada, né? É uma estrutura que ela tem que ficar pouco tempo fora do corpo humano, porque assim, a gente tem que colocar a parte de soro e então, de outros detalhes e a parte de temperatura também, porque ela é uma estrutura viva, então assim, a gente tem que cuidar para não danificar, para não amassar, então toda hora que a gente está lidando com o folículo, a gente tem que ter um cuidado específico em relação a isso. Né? E tem um tempo, assim, por exemplo, você tirou do cliente, tem um tempo já para colocar o quanto ali. antes é melhor, entendeu? Então, o ideal é que o procedimento ele não pode demorar tanto tempo, né? Então, um procedimento de sobrancelha, ele tem que durar aí até 8, 9 horas. Às vezes dura um pouco mais, mas o tempo de preservação do folículo, ele, principalmente assim, ele tem que, se ele estiver com a parte de temperatura e de outras questões, tá tudo certo. Mas o quanto antes a gente fazer essa colocação do fio, melhor, entendeu? Então, assim, a gente tem que tirar e já colocar. Isso, a gente já coloca no gelo, tem que fazer todo um preparo nesse sentido. E essa foi as grandes dificuldades dos transplantes capilares ao longo do tempo e ao longo da história do transplante capilar. Porque o pessoal tentava de todas as maneiras, mas a parte do cuidado com o folículo foi uma coisa que cada vez mais as pessoas foram melhorando nesse aspecto. Antes, os transplantes eram difíceis porque não tinha tanta essa questão da técnica do cuidado do folículo. Então, o implanter, ele acaba sendo uma técnica ainda mais difícil, né, nesse sentido, porque você acaba tendo que lidar com um aparelhinho menorzinho, né, 0,7 milímetros, com um fio super fino, e cuidar nesse sentido da parte da linha do direcionamento da angulação. Mas ele facilita também bastante o trabalho. Né? Você então, tem, até pra gente colocar aqui no Conexão Mais Saúde, acredito que você tem. Uhum. Você tem foto do aparelhinho sim, do implanter? Tenho sim, eu vou trazer aqui pra vocês, fique tranquila. É, porque a gente coloca a imagem, sim, né, pra quem tá nos acompanhando, pra conseguir entender isso, a porque eu achei, como tu falou que é pequenininho agora, e vindo, eu assim, acho a pontinha ali é uma coisa assim, super delicada, então tudo isso acaba sendo... às vezes é uma coisa muito técnica, não sei se as pessoas querem saber, mas às vezes também tem muita gente que é curiosa e quer saber exatamente que nem eu que sou curiosa, que eu fiquei curiosa. Né? Mas tá certíssimo, porque assim, tudo isso faz assim, ó, por exemplo, qual é a possibilidade do transplante não dar certo? Quase não existe a possibilidade dele não funcionar. Existem algumas patologias que são contraindicações para transplante de cabelo, né? Então, por isso que é sempre importante a gente saber o profissional que está atrás, né? Eu ia dizer se a pessoa realmente tem todo o conhecimento, tudo para fazer. Porque assim, ó, a gente tem... a gente agora entrando na parte mais de alopécia em si, né? Então, a gente tem uma grande classificação da parte das alopécias, né? Então, as cicatriciais e as não cicatriciais, né? Sendo que a mais famosa é uma não cicatricial, que é a alopécia androgenética masculina. Mas existem algumas que, por exemplo, eu já peguei mais de 4, 5 pacientes, mesmo sendo pacientes raros,
que tem o diagnóstico de uma alopécia cicatricial, que é, por exemplo, a fibrosante frontal. Ela é bem difícil em alguns aspectos. É uma alopécia que ela faz, que a gente chama em banda, né? Então, ela vai pegando toda a região frontal em banda. Então, a paciente vai ficando realmente completamente calva ao longo do tempo. Ah, ele vai... Isso, e tem algumas características que a gente, fazendo a biópsia, a gente consegue identificar. Tá? Então, assim, por exemplo, eu uma paciente que tratava aqui em Guarapuava, ela já tinha passado por alguns lugares e ela não tinha feito ainda uma biópsia, entendeu? E ela tinha várias características para ser uma fibrosante frontal. Então, ela estava sendo tratada parcialmente, vamos colocar assim, porque ela precisava de um diagnóstico. Antes de tudo, a gente tem que saber, às vezes está na ponta do iceberg tratando só uma questão assim, mas ela tem uma outra característica, entendeu? Que a gente vai ver na parte da tricologia, que a gente vai entender melhor e fazer o tratamento específico. Por exemplo, ela precisava de hidroxicloroquina, outras coisas, entendeu? Que daí não era só um tratamento, por exemplo, que ela vai ali e faz uma aplicação. Não. Então tem outras características que a gente sempre tem que ir respeitando. Então, sempre me perguntaram assim, só tem um tipo de alopecia? Não, gente, tem muitas alopécias, tem por várias isso que, questões. né, assim, vendo até você, doutora Beatriz, comentando, por isso que é tão importante o conhecimento Com certeza. do profissional, né, Sim. que tá ali, e também o diagnóstico, porque Com dependendo certeza. de cada pessoa, às vezes tu não consegue ir só, mesmo que você tenha o conhecimento, né, de anos de estudo, muitos anos de estudo, mas às vezes só olhando ali você não consegue, às vezes tu precisa um diagnóstico, uma biópsia mais, né, um diagnóstico mais avançado ali, uma biópsia para realmente saber se é aquilo ou não, né? Com certeza. Na verdade, assim, eu acredito que isso em todas as áreas, né, a gente tem que achar alternativas para a gente conseguir realmente solucionar o caso do paciente. E nenhum caso é igual, né? Nenhum caso é igual. Tem individualidade, né? Não, tem individualidade. Por exemplo, assim, que sempre pergunto, qual que é a diferença do diagnóstico do homem e da mulher? Mulher é muito mais multifatorial. A gente passa por questões, por exemplo, hormonais enormes, entendeu? E tem outros aspectos que a gente tem que ver na parte da mulher que são também importantes e que causam alopecia. Então, assim, eu falo que o cabelo, ele é muito, ao mesmo tempo, o corpo é muito inteligente, né? Então, assim, ele vai dar a energia sempre para quem ele entende que é melhor, que o que é mais importante. Então, vai lá, cérebro, pulmão, coração, intestino, o último, do último, quando sobrar, vai pro cabelo. Então, assim, ao mesmo tempo, ele é o bode expiatório. Então, aconteceu alguma coisa, começou a ter queda capilar, a gente tem que ir atrás. Pode ser um sangramento? Pode ser uma alteração hormonal da parte de tireoide? Pode ser uma questão da parte de falta de vitamina? Pode ser alopecia neurogenética? Pode, daí cada um vai responder de uma certa maneira. Então, assim, a gente tem que entender primeiro. E até essa questão da falta de vitaminas que você falou. Hoje em dia eu vejo tanta gente comentando que quando vai fazer, não só um hemograma simples, mas vai fazer a parte mais completa das vitaminas, às vezes tá com baixa vitamina A, tá com baixa B12, então tu vê isso quanto, interfere muito. E até a parte da referência da tricologia, a gente usa uma referência um pouco acima. Isso eu sempre falo para os pacientes, que eles falam assim, não, no ponto ali da referência tá normal. Sim, mas essa referência é para intestino, para coração. Para a gente acaba usando uma referência um pouquinho diferente para algumas vitaminas específicas. Mas voltando ali até numa questão assim que eu acho que é importante a gente frisar. Então, cada diagnóstico é né? E cada história também é uma, né? Então, assim, por exemplo, quando que é a melhor época de você fazer um transplante capilar? Na verdade, não tem uma resposta assim, qual que é a melhor data? A resposta é quando que começou o teu diagnóstico? Quando que você sentiu a perda capilar? Eu senti faz 5 anos. Bom, então você está num caso inicial. Muitas vezes pode ser que você não vá precisar da cirurgia, igual aconteceu com o paciente lá. Não, abriu faz muito tempo e tô há 15 anos e realmente, então, você realmente, tempo na tua situação, tempo é muito cabelo, no sentido, porque o afinamento vai continuar. Às vezes para 15 anos, né, se a pessoa tivesse ela procurado perdeu, no começo, né? Isso, exatamente. Então, assim, até a parte, agora eu vou trazer a parte de dentista, que também os exemplos que eu uso são sempre os exemplos, assim, meus básicos, os meus pacientes vão falar assim, elas usam, mas não dá pra dar uma trucada, que sempre por isso que aquele dia quando você falou dessa questão, até dessa questão de não fazer, realmente quando é um procedimento, não fazer só
pensando na questão do dinheiro, Uhum. tipo, que nem a gente tava falando na questão, eu falei, até eu comentei do meu esposo, o Diego, que é dentista também, que já aconteceu de pacientes virem aqui, que Uhum. precisava às vezes colocar um implante unitário e já tinham outras clínicas falando que não, tem que extrair todos os dentes naturais para fazer o Sim, protocolo sim. superior, né, Uhum. ou inferior, Uhum. mas no caso era o superior, para fazer inteiro, Uhum. porque aí ele falou, nossa, mas não precisa, Não tipo, tem é menor. só um implante unitário, Tô né? falando a verdade Tipo, pra você aqui, né? e fazer uma Me limpeza. valoriza, né? Então, isso, quando você falou, eu até falei, nossa, muito parecido assim com né, o que a Aham. gente vive aqui no Instituto Atena, porque realmente o Uhum. Diego, a primeira coisa que ele vai fazer a avaliação. Se ele Uhum. já sentir necessidade, ele já manda o pessoal fazer, ir no, né, na Odonto X, já fazer uma Uhum. panorâmica ali, Uhum. para ver como que realmente está a situação de toda a parte da boca, Uhum. dos dentes, para Uhum. daí ele falar, não, aqui realmente precisa fazer isso, Sim, com aqui, certeza. né, vai Uhum. colocar um implante dentário, não, aqui realmente precisa do protocolo, sabe? Sim, com Então, certeza. tipo, esse cuidado mesmo de olhar, não olhar para você, mas olhar para o teu Pro paciente, paciente, né? Ele é o né? centro, né? Com É, certeza, ele é o centro. E daí o exemplo que eu uso é que assim, ó, na parte da odonto, antigamente o pessoal, qualquer coisa eles retiravam o dente, né? E agora eu extraíam acredito, tudo, né? extraíam tudo. Agora você ainda vai vir com mais técnica para eu falar, porque provavelmente a parte da tecnologia deve ter melhorado muito, né? Então, às vezes algo que já ia para retirada, você consegue salvar, né? É. Então, é a mesma coisa do cabelo. Às vezes já teve vários pacientes que assim, já vieram com uma micropigmentação no cabelo, já vieram com prótese, e acho assim, não, doutora, já me falaram que não tem o que fazer. Aí eu falei assim, não, tenho que fazer, mas é que, na verdade, não vai ser tão imediato. Então, assim, às vezes E aí tem duas tem os questões. pacientes que também querem um resultado Muito. imediatista, né? Tipo, falar, ah, não, eu É, tô, mas agora eu mas quero. e tem gente que também tá só focado em operar rápido também. Então tem esses dois lados, entendeu? Então, às vezes tem muito o que fazer, mas a gente tem que fazer todo um preparo da área, o paciente tem que estar disposto também. Mas assim, tem que saber que é um jogo de longo prazo. E um dos melhores jogos sempre são os jogos de longo prazo, né? Na É, verdade, porque tudo que daí é às muito vezes assim, não é né? só o profissional, às vezes o paciente fala, não, mas eu já tentei porque eu quero rápido agora É, que ter, eu não tipo, quero, né? já Que eu fiquei não uma quero. década sem cabelo, mas Sim. agora eu quero rápido ter cabelo, Sim, né? sim. E na verdade é uma condição, né? É uma condição. Então, assim, sempre vai ter. Algumas coisas sempre vai ter que dar um cuidadinho. Então, não tem como falar assim, ah, não, vou fazer aqui e nunca mais preciso olhar nada. Não, gente, como eu falei ali, né? Cabelo, ele depende de vários fatores para você ter uma saúde capilar. Então, é tudo isso que eu falei, né? Questão hormonal, questão de ingesta que você tá, questão de estresse. Estresse Nossa, eu ia te perguntar, até o estresse deve ser algo muito, né? Pra ele você perder altera muito, cabelo e porque ele tudo mais. altera a questão, assim, é como se você tivesse com o corpo mais inflamado. Então, o processo inflamatório em si, vamos lá para a alopecia androgenética, ele não é o quadro principal da alopecia, mas ele tem um componente de uma inflamação crônica. Então, tudo que você está inflamado piora o teu aspecto do teu cabelo. Então, tudo que a gente conseguir diminuir a parte da inflamação, ele te dá mais resultado. Então, é por isso que a gente sempre fala assim, ó, não, um dos fatores que a gente precisa é melhorar a tua qualidade de sono. Tem alguns outros aspectos, por exemplo, um capacete que eu uso ali no consultório, que acabam sendo muito interessantes para a questão de desinflamar o couro cabeludo. Mas é todo um contexto, né? Daí agora, chegando até na parte de mulher, por que alguns produtos na parte de cabeleireiro o pessoal fala para você não fazer? Porque ele faz um processo inflamatório. Então, tudo que a gente consegue deixar um pH um pouquinho mais equilibrado, melhora o teu couro cabeludo, melhora a saúde do teu fio. De uma maneira geral, assim, né? Então, seria mais nesse sentido. Nossa, viu? Eu falei que pra você que eu não ia seguir o roteiro, porque a gente A foi gente no não consegue, não é impossível. um bate-papo e já foi surgindo várias coisas, Uhum. né? Até, doutora, se quiser tomar uma água, Ah, fica bem sim. à vontade, né? Não, Você doutora, falou bastante. E assim. eu que gosto de tomar água, toda hora eu já fiquei cuidando. Falei, nossa, tem que falar pra doutora tomar água, porque eu já Uhum. tomei umas 3 vezes água, né? Eu sou toda hora de ficar tomando água e Não, esse é o falando, né? super peco, gente, na verdade, pai de água. Você até falou um pouquinho. Para quais pacientes, você até já comentou, mas eu acho que é legal a gente falar, Uhum. como muita gente vai querer fazer as duas técnicas eu amei, tanto a sobrancelha quanto do cabelo, as duas, Uhum. mas para quais pacientes não é indicado fazer? O long hair. É, Ótima pergunta, eu acho essa pergunta excelente, porque muitos pacientes, eles vêm e falam assim, eu não quero ficar com a questão da careca depois e tudo mais. Então, assim, a técnica no shaving, que é o nome dela, né? É a técnica, pensa lá, vamos voltar para nossa base novamente, né? Então, qual que é o grande diferencial? Todo procedimento que eu tenho que fazer uma preparação do fio, como a técnica long hair, ela demora mais.
eu não posso demorar muito no procedimento cirúrgico por vários fatores. Um deles é a questão do folículo. Então, eu tenho que respeitar a saúde do folículo. Então, eu não posso demorar muito a cirurgia. A cirurgia pode ser demorada, e ela é. Mas ela não pode ser muito demorada, porque senão acaba afetando a qualidade do folículo. Tá? Que se for tem o tempo, e quanto mais curto entre você tirar e colocar, é melhor, tem a questão do paciente. Agora, voltando para a questão, novamente, back to basics, né? A parte da cirurgia em si. Então, todo o processo cirúrgico em si, ele causa um estresse. E o estresse, na verdade, você acaba atuando na parte do remite. Então, tudo que você diminui o processo inflamatório no procedimento cirúrgico é melhor. Então, o quanto a questão de ser objetivo e ter que ser mais prático e tudo mais, é uma coisa muito que a gente aprende como cirurgião, porque isso afeta a qualidade do procedimento e afeta estresse, entendeu? Então, quanto mais rápido, claro, a gente tem que pensar que a gente tem que dar um resultado, mas quanto mais não enrolar você puder na cirurgia, é melhor, porque isso afeta a qualidade do teu paciente no pós. Então, afeta a parte de edema, afeta a parte do pós-operatório em sentido geral, o paciente fica mais inflamado. É como explicações mais lógicas. O processo cirúrgico é como se você estivesse sofrendo um acidente, né? É semelhante a um acidente, entendeu? O teu corpo ele vai ativar partes de cortisol. Então, quanto menos você deixar o teu paciente em um processo inflamatório, vai ser melhor para o resultado cirúrgico do paciente. Até para o pós, provavelmente. Isso, para o pós, exatamente para o pós. Então, a recuperação mais rápida sempre foi um foco na cirurgia. Então, assim, todas as coisas, assim, eles estudaram coisas absurdas, até assim, por exemplo, no pós-operatório. Vamos lá, tem coisas absurdas mesmo. Se eu comer chicletes, melhora porque melhora o intestino. Então, assim, tem muitos estudos sobre a questão de como você... chiclete, só de você fazer porque mastiga e daí você acaba fazendo com que o teu intestino funcione. A gente tá pensando agora em cirurgia, mais outros aspectos, né? Então, assim, algumas coisas que você faz no pós-operatório, por exemplo, muitos médicos já falam que no segundo, terceiro dia você não pode, né, uma cirurgia maior, você tem que caminhar, né? Por que você tem que caminhar? Porque isso vai ativar a questão do intestino, vai melhorar outras questões. Então, a gente sempre está muito focado nessa questão de como melhorar o pós-operatório. Então, o pessoal é super metódico de estudar o que você pode fazer para melhorar o teu pós-operatório. Então, em vários aspectos. E, às vezes, exatamente é contra-intuitivo para muitos pacientes, né? Você vai pensar assim, nossa, eu acabei de operar aqui, por que tá me mandando caminhar? Não, normalmente, por que você precisa caminhar? Porque você vai ativar a questão do intestino, então você vai... Eu lembro que eu tenho 2 filhos, eu fiz 2 cesáreas, né? E eu lembro que na primeira cesárea o médico falou, eu ganhei a Júlia de manhã, e aí, tipo, chegou mais à tardinha, mesmo sendo cesárea, tendo os pontos ali, ele falou, viu, agora você precisa levantar dessa cama com todo cuidado, ir até o corredor, ir buscar água, pra te tomar água. Eu falei, nossa, eu caminhando toda torta, assim, por causa da cirurgia, vindo, caminhando pra lá. Aí, depois que eu fui entender, eu falei, nossa, mesmo que tu tenha uma cirurgia, mesmo que tu tenha ponto, né, que tu vai sair da cama com todo cuidado, mas é bom pra te ativando tudo, né, intestino, tudo, você não ficar só deitada ali na cama, né, então você vai ter que caminhar um pouquinho, devagarinho, né, pegar a tua água, voltar. Isso, então são vários aspectos, assim, que são pensados nisso. Então, voltando à tua pergunta, para quem que é indicado o long hair? Para quem é indicado? Principalmente para os pacientes que é uma correção mais menor mesmo, assim, mais algum detalhe aqui na parte da linha de implantação, algum detalhe ali na coroa, então, para uma correção menor. Então, é um paciente que não ficou tanto tempo sem ter os cabelos. Porque eu não aumento tanto o tempo cirúrgico, é bom tanto para o paciente quanto para o folículo. Então, essa seria uma das indicações, entendeu? A questão disso. Mas os dois vão fazer o efeito shedding, mas eu acho que isso vai ter que ser para uma próxima que a gente vai... E eu achei que... E você achou que, até quando eu brinquei que aqui no podcast é um pouquinho mais longo, você achou que não ia ter conversa para tudo isso, né? E viu como tem, né? Não, tem sim, com certeza. Porque só nossa, eu fiquei muito pensando, assim, e até eu vejo que a questão da família do meu marido, tanto o vô dele, que agora já é falecido, o pai dele também, eu acho que o dele já é androgenético, porque eles já vêm perdendo cabelo. É bem nessa região aqui, sabe? Na frente, então já vem, né? Já era o vô, o pai, agora ele, né? Sim, com certeza. Então é um assunto que me chama bastante atenção, assim, porque daí eu falei, agora é uma hora que a gente já começa a entender, começa pesquisar e daí conversando com você, eu já me veio ele, eu falei, nossa, olha só. Então o dele deve ser isso, né? Não. É a mais comum, provavelmente é ela mesmo, né? Mas assim...
E declaro que eu não sou médica, né? Eu já fiquei só prestando atenção em em todas as dicas, sentido todas as mesmo. informações, Sim, com né? certeza, com certeza. E a questão, voltando agora para a sobrancelha rapidamente, quando a mulher teve principalmente câncer de mama e perdeu alguns fios na sobrancelha, que a gente até estava falando de ter autoestima bem lá embaixo, porque às vezes tem uma falha, pode ser uma falha maior ou menor, e daí começa a nem gostar de se olhar no espelho, às vezes começa a não se cuidar, ou não voltar a se amar, a se cuidar, o autocuidado. Sim. Mulheres que tiveram câncer de mama e perderam os fiozinhos ali, elas podem fazer depois, se já tiver tudo ok no tratamento de câncer de mama, elas podem fazer. E inclusive, agora até você falando isso, é importante porque pacientes que tiveram a questão de câncer de mama, tem alguns tratamentos da parte da tricologia que elas são impossibilitadas de fazer, entendeu? Por questão de ativação da parte do câncer, entendeu? Então, algumas coisas não seria tão interessante fazer. Algumas não daria para fazer. Mas o transplante de sobrancelha, ele, na verdade, assim, é natural, então você não vai colocar nenhum ativo de fator de crescimento ou outras coisas, então ele é super indicado. É bem bom exatamente por isso, porque você consegue ter essa resposta nesse sentido. Inclusive, assim, pacientes que tiveram uma cicatriz na região, que foi uma das minhas pacientes, a gente consegue fazer eu comentei até com você, né? Isso. Eu falei, eu tive uma mordida de cachorro quando eu tinha 5 anos, que ficou uma cicatriz e às vezes não tem o que nasceu. você fazer para você acabar colocando realmente, né? Então, ela vem exatamente para isso. Tem uma cicatriz difícil, tem alguma questão relacionada à parte de leucemia, de outros aspectos. Dá e tem uma resposta super boa. Agora, alguns detalhes, por exemplo, a fibrosante frontal, que é daquelas minhas pacientes, aí, tanto o transplante de sobrancelha, até tem alguns que fazem, sabe? Mas, assim, ele tem um período de 5 anos de durabilidade, mas nessa patologia que é super rara, que eu peguei, porque realmente eu só trato cabelo, então, assim, é por isso que acaba, mesmo tratando muitos pacientes, assim, Essa 2%. É super rara. É super raro, assim, e ela é super estigmatizante, então é fácil de você ver que não é uma alopecia normal, entendeu? Que tem alguma outra característica, porque ela vai andando em bandas, assim, e ela pega um pedacinho da sobrancelha também. Então, assim, pega também. Ela pega um pedacinho da sobrancelha. Mas, assim, a gente tá falando de uma doença bem rara, porque a gente acaba, às vezes, trazendo as doenças raras como algo natural, e não é tão natural. Então, assim, ela não tá no nosso dia a dia, mas existem algumas outras causas, algumas outras patologias que a gente precisa só lembrar que existem, né? Por exemplo, tem uma outra alopecia que é uma alopecia que ela faz como se fosse um machucadinho no couro cabeludo, entendeu? E muitos pacientes veem assim, tô com um machucadinho no couro cabeludo, mas a gente olha na tricoscopia, tem outras características bem diferentes, que na verdade dá pra saber que não foi nada que foi feito no salão, que, não, fui no cabeleireiro e me machucaram. Não. Na verdade, assim, algo aconteceu na tua vida, ativou ali e acabou ativando uma parte genética que você iria ter de qualquer forma, mas ela ativou porque você teve um processo, por exemplo, inflamatório maior, entendeu? Tive diabetes e daí comecei a ficar com queda capilar. Então, assim, existem algumas coisas nesse sentido, mas já teria questão genética. Então, se tem manchinha no cabelo, só foi ativada ali, às vezes até por um estresse ou por algum processo inflamatório que aconteceu ali. Isso, exatamente. Seria mais nesse sentido. Doutora Beatriz, bate-papo que tá muito legal. Sim, com certeza. Né? Eu nem perguntei acho que nem um terço do que era a minha programação Meu Deus do céu, a próxima a gente tenta focar mais. E realmente eu gosto de fazer o Conexão Mais Saúde bem assim mesmo, tipo, fugindo totalmente, sendo um bate-papo legal, fugindo de roteiro, sendo uma conversa valiosa, com muitas informações, muitas dicas, né? Antes da gente finalizar, tem alguma dica que você gostaria, assim, uma dica de saúde, ou uma dica voltada ou até alguma coisa que teus pacientes te perguntam sempre, alguma dúvida que é muito comum na sua clínica que você gostaria de contar aqui? Eu acredito que, assim, um dos pontos que eu quero trazer, e é realmente, agora até mais focado até para os homens, assim, sabe? Nós, mulheres, a gente já conseguiu combater isso de uma forma bem tranquila. Mas, homens, principalmente, se você tem alguma coisa e quer resolver, não fique pensando no que o teu amigo vai pensar, no que outras pessoas que não estão associadas ao teu bem-estar vão pensar, porque isso é algo que vai te trazer só para trás. Quem é teu amigo, quem gosta de você, vai querer ver você bem. Então, isso é independente de sexo, independente de qualquer coisa. Então, a gente deixar essa questão de, não, cuidado.
tudo o que você faz para cuidar melhor de você vai te dar um resultado melhor em outros aspectos da vida, às vezes que você nem imagina. Então, assim, você conseguir olhar para você e resolver as suas questões, sejam questões de beleza, questões de qualquer outro aspecto, e olhar objetivamente para corrigir, é muito interessante. E a gente tem que romper essa barreira. Ah, isso aqui é só para Coisa de mulher. Isso aqui é para... Não, gente, vocês às vezes têm esse problema e, na verdade, assim, é ótimo que você resolva, é ótimo que você procure ajuda. E tá tudo bem, faz parte disso, né? A gente se cuida tanto, eles também podem, né? Eles também têm essa permissão. E às vezes, em algumas culturas, a gente acaba não deixando eles terem a permissão de fazer umas coisas básicas, entendeu? Então, assim, a gente tá aqui para evoluir, né? Então, eu acredito que nesse sentido, assim, a gente pode melhorar em todos os aspectos e eu acredito que é isso, né? Então, seria esse recado. Então, assim, você tá com algum problema da parte capilar ou de outras coisas, ir atrás, sem pensar nos tabus ou nas outras questões que, às vezes, um amigo ou uma pessoa que não gosta de você fala para você não fazer, né? Então, é nesse sentido que eu deixaria esse recado, assim. Isso é bem importante, porque muitas vezes os homens têm esse estigma, né? Se eu realmente cuidar de mim, né, independente que se for no cabelo ou até mesmo na sobrancelha, se realmente eu for cuidar, vão me ver como menos homem. Isso, exato. Vamos seria falar, isso. tipo, eu tô sendo mais o lado feminino do que masculino, se realmente eu olhar pra mim. E não é verdade, né? Não, às Porque vezes tem muitos homens que realmente já estão bem, assim, que tu vê que já não gostam, principalmente quando é cabelo, né? Que eu falo, principalmente quando é as entradas ou aqui atrás, que já se olham no espelho e já não gostam. E às vezes ficam pensando, se eu realmente me cuidar, fazer o transplante capilar ou fazer um tratamento que já melhore isso, eu vou estar sendo mais, né, mais pro lado feminino, e não é. Não, vai melhorar às vezes outro aspecto da tua vida que você fica pensando, o que vão pensar de mim? Gente, isso só leva para baixo. Eu acredito assim, a partir do momento que você começa a olhar para tua vida e entender que as pessoas que gostam de você não vão estar nem aí se você vai estar melhor e querem que você esteja melhor. Porque a pessoa, porque o homem também tem direito de estar com a autoestima lá em cima, né? Com certeza. E a gente vê que essa questão, assim, tanto para pessoas que hoje em dia, principalmente, né, muitos homens empresários estão também gravando vídeos, se são empresários, estão gravando vídeos para mostrar e tem que se gostar, né, o seu empreendimento. Vê, né? Então, na hora que você vê, ou na hora de uma foto, a pessoa, nossa, aqui realmente eu tô sem cabelo, eu tô com uma falha gigantesca de cabelo. Na hora de um vídeo, fala, nossa, aqui realmente apareceu. Então, na verdade, isso incomoda. Só falta, muitas vezes, a pessoa falar, não, me incomoda, eu vou procurar uma profissional competente, vou atrás e vou resolver esse ponto que tá me incomodando, né? Sim, e vou tocar minha vida, é isso, entendeu? Vou resolver isso e isso não me faz menos, isso me faz mais, porque eu vou crescer em outros aspectos que eu não imaginava, né? Eu ficava, às vezes, mais autoconfiante, vou falar melhor, sei lá, alguns outros aspectos que, às vezes, é aquilo que você precisa arrumar para outras coisas crescerem. E é realmente isso que você falou, a questão da confiança, a questão da autoestima, né? Você vai estar ali, você vai se sentir melhor, porque muitas vezes nem adianta, assim, você ter o autocuidado só com a roupa, não, mas se eu me vestir bem, tá um sapato, mas às vezes é uma questão interior, que quando você resolve aquilo, fala, nossa, pronto, aí tá tipo, agora tá tudo 100%, tô ótimo. Sim, com certeza. Vou lá, né? Sim, vou resolver isso. Mas foi muito bom. Doutora Beatriz Camargo, que prazer ter você no Conexão Mais Saúde, né? Espero ter mais convites e sei que você virá, porque a gente não falou, né? A gente achou que 45 minutos ia ser muito tempo, não deu nem para falar metade do que a gente queria conversar, tem mais assuntos, mais dicas, né? Mas esse tempo que você teve aqui foi precioso, porque já passou muito conteúdo, muitas informações. Então, quem está nos acompanhando aqui, seja pelo Conexão Mais Saúde, seja pela TV Araucária, seja pelo Instagram da Revista Mais Saúde, porque vai ter muitos cortes também que vão estar lá. Continuem nos acompanhando e já se inscrevam também no canal do YouTube no Conexão Mais Saúde, porque toda quinta-feira às 20 horas tem muito conteúdo novo e informações sobre saúde, que sempre foi e sempre será o nosso bem mais precioso. Com certeza. Obrigada, doutora Beatriz, por ter aceitado, né, e compartilhado tanto. O prazer é meu, tudo de bom. Um beijo, até a próxima. Até mais.